A paz do Senhor Jesus, que a graça do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Queridos irmãos, que nós possamos cada dia mais estar na presença de Deus. E eu trago uma mensagem muito linda. E é uma mensagem, é como se fizesse o resumo, né? São 3 pontos. Essa mensagem muito importante de um sonho, né? Eu acredito que foi uma revelação que uma irmã muito linda, amada, de Portugal, né? Ela é portuguesa. Ela teve esta revelação, né? Esse sonho forte, e que eu percebi que era um verdadeiro alerta, né? Porque toca em vários pontos importantes que nós precisamos transmitir essa mensagem para mais pessoas, né? Para mais pessoas. Por quê? Porque são avisos de Deus, nos alertando. Amados irmãos, nós estamos nos últimos minutos do arrebatamento da igreja. A primeira que eu percebi que traz falando sobre as 10 virgens, sobre o azeite, sobre estar preparado, que está lá em Mateus capítulo 25, no primeiro versículo em diante. Fala sobre, né, até a parábola sobre as virgens prudentes e as virgens loucas, que chegando, né, tardando o esposo, tosquenejaram todas, ou seja, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, e sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes rejeitaram. As prudentes: não, vai aonde vendem. E elas saíram procurando azeite. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada. No versículo 10 diz: tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois elas chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, pedindo para abrir a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vou dizer, eu não te conheço, eu não vos conheço. Então, amados irmãos, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, essa foi por uma passagem, mas eu vou contar o que essa minha irmã abençoada, filha do Senhor, nos revelou. Querido, ela disse que estava, eu vou ver se eu lembro direitinho, né? Ela disse que estava, de repente ela se viu em um ambiente onde tinha uma grande multidão. E aquela multidão tentava chegar em uma porta. Aquela porta era como se fosse um elevador. Só cabia, às vezes, uma pessoa ou 2 pessoas. E subia. E a multidão estava ali, sabe? A multidão estava pelejando para chegar naquela porta, para adentrar aquele elevador. E ela disse que ao olhar aquela multidão, de repente ela foi tocada e foi sendo levada para um lugar ali do lado, como se fosse um hospital. E ela viu ali aquele hospital tudo limpo, aquele lugar tudo limpo, tudo branco. E ela viu só as camas. E ela não viu mais ninguém ali. Ela viu que não tinha mais ninguém. Ou seja, os enfermos, né? Os que estavam ali nos hospitais, ela não via mais ninguém. Ela não via mais as pessoas. Eu entendi, o Espírito Santo tocou no meu coração que aquele lugar são os que estavam sendo curados pelo Senhor. Aquele ambiente era um ambiente
onde a igreja estava sendo tratada, as pessoas que estavam lutando. As camas já estavam vazias, não tinha mais ninguém, não tinha mais enfermo. Eles não existiam mais lá, não estavam lá. E de repente ela calmamente foi se direcionando para a porta, né? Mas sem empurrar ninguém. E ela entrou. Ela teve a vaga oportunidade e entrou. E ela subiu, né? Ela subiu naquele elevador. E ao chegar, amados irmãos, quando ela chegou naquele ambiente, porque ela entrou e é multidão de pessoas tentando forçar para entrar, mas não podia entrar. E ali você vê, eu percebo ali, né, as portas se fecharam. Sabe aquelas duas portas, a estreita, e que o Senhor Jesus fala? Jesus fala dessa porta lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 ao 14, que nos diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Amém? Você viu que tinha uma multidão tentando entrar. E ela, de repente, foi passando sem empurrar ninguém. Ela foi passando e entrou. Por mais que a porta esteja aberta, por mais que esteja aberta, mas as pessoas querem entrar naquela porta com a sua vida, da forma como anda, da forma como fala, da forma como se comporta, sabe? Tem pessoas, amados irmãos, que eles são tão apegados ao materialismo, são apegados às coisas deste mundo, e acaba não conseguindo, ainda que a porta esteja aberta ali, não consegue passar. Porque a única porta larga, como a palavra de Deus nos fala, é aquela que leva à perdição. Leva, a pessoa vai com tudo. Não vai do jeito que tu está, né? O jeito que tu está fazendo, a forma como está julgando, a forma como é o teu coração. Aí é larga, você pode entrar, mas a porta estreita não. Você vê que a porta estreita não é qualquer pessoa que pode chegar ali e passar. A porta ainda está aberta. Entendeu? Está ali aberta. Mas nem todos conseguem encontrar ali. E ela achou interessante que ela disse que ela foi passando pelo meio da multidão sem empurrar ninguém, sem fazer nada. E aí ela foi e entrou. Chegou a hora, entrou e ela subiu. E quando ela sobe, né, ansiosa para ver o que tinha mais na frente, ela de repente ela é acordada. Ela é acordada e ela diz assim, que estava achando que era o marido dela que estava falando. Ela acordou por uma voz que dizia: ali haverá planto, né, e ranger de dentes. Ela ouviu essa parte que se encontra lá em Mateus capítulo 13, versículo 42, que diz assim, ó: ranger de dentes. Ranger de dentes. Ou seja, eu entendi quando fala no 42 que diz, por quê? Porque Jesus contando, falando sobre os pastores, sobre os profetas, mandou os profetas sobre. E o Deus, não, eu vou mandar o meu filho, porque meu filho vão respeitar. Então, mandar o filho do homem, né? Então, o filho do homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino todo o que causar escândalo e os que cometem iniquidade. Né? O Senhor fala que quando eles mataram Jesus, que não quiseram obedecer, falando aqui, amados irmãos, sobre a separação do joio. Eu achei interessante que o sonho da irmã mostrou ali as virgens que estavam preparadas, ou seja, estava preparada. Mostrou ali, amados irmãos, sobre a porta estreita,
do ranger de dentes, né? A porta estreita, quer dizer que a multidão estava na frente da porta, mas não conseguia passar, e ela, sem tocar em ninguém, né? Aí depois fala sobre o ranger do dente, sobre a separação do joio, né? Sobre o trigo e a separação. E, o, quando ela sobe no elevador, ali, entra naquela porta, naquele que leva ela para cima, ela é acordada, tipo assim, ranger de dentes, ou seja, aqueles, né, aqueles que se transformaram em joio, perdeu o caminho, né, eles serão lançados no fogo, como a palavra diz assim, olha, o Senhor diz assim, no versículo 33, diz assim, e ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente, o filho do homem? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandar o Filho do Homem e os seus anjos, e eles o colherão do seu reino tudo o que causar escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que revelação ela teve. Que revelação ela teve, né? Também eu vejo ali, amados irmãos, quando nós, aqui neste mundo, nós somos feridos. Todo dia, a palavra de hoje pela manhã, na oração, foi que a gente precisa morrer. Ainda que você esteja falando a verdade, ainda que você ande na verdade, mas você precisa morrer para que o outro tenha vida. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Assim como Jesus morreu para a salvação de muitos, nós precisamos morrer no sentido, né, de não bater de frente, não de vergir, mas perdoar. As pessoas, amados irmãos, elas estão sendo usadas, né? Então, muitas pessoas estão enfermas, casamentos estão enfermos, pessoas estão enfermas espiritualmente. E por isso, o tratamento será através da nossa vida. A cura daquelas pessoas que nos magoaram, que nos magoa, está em nós, né? O próprio Jesus, inocente, Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecador, ele se entregou a si mesmo por nós. E às vezes nós não conseguimos perdoar alguém, não conseguimos, amados irmãos, dar mais uma chance, dar uma oportunidade para uma pessoa. Quem sabe se aquela pessoa não está sendo usada verdadeiramente pelas forças malignas. Pessoas estão ali dominadas. Você percebe que existe uma situação que às vezes o pai morre de tanto beber, aí vem um filho do filho, aí na mesma direção. São, são maldição, aquele mesmo espírito maligno que estava atuando na vida daquela mulher, está atuando na vida da filha dela, da neta, e assim vai. E nós precisamos, amados irmãos, ser curados. E o sonho, essa é uma verdadeira revelação. É como se fosse o resumo, entendeu? Nada assim, porque o Senhor mostrou para ela, né? Sobre a porta estreita. Muitos ficaram ali, ficavam e não conseguiam. O elevador aquela portinha se abrir, só podia entrar uma pessoa. E ela achou interessante que ela entrou sem empurrar ninguém. E muitos queriam entrar. Querem entrar, mas da maneira como estão, não pode. E ela olhou aquela sala,
aonde tinha aqueles quartos, onde tinha umas camas vazias, sabe? Deus falando que colheu o seu, que colheu assim, que foi levado os seus, né? Eu estou falando dessa forma, enfermo espiritualmente, né? Que nós somos feridos todos os dias. E ela olhou aquele lugar tão branco, tão calmo, cheio de paz, mas não tinha ninguém deitado nas camas. Então viu aquela multidão ali brigando para entrar naquele elevador. Então ela foi devagarinho e entrou. E aquele elevador subiu com ela. E aí ela foi acordada, ouvindo, falando sobre o ranger de dentes, né? Deus alertando, prepara, meus filhos, preparem-se. Preparem porque o Senhor nos alertou, o Senhor nos avisa, nós temos, amados irmãos, que voltar a pregar sobre o arrebatamento. É muito bom ter um carro novo, ter uma casa nova, ter as dívidas tudo liquidada, né? É muito bom, mas tudo isso vai ficar. A gente não vai levar nada quando sair deste mundo, né? Nós vamos trabalhando, lutando pelos nossos relacionamentos, casamentos, quem são casados, filhos, mas não vamos, temos que colocar em primeiro lugar, né? Na nossa vida, amados irmãos, é a nossa salvação. Então, falando sobre o azeite, aquelas pessoas estavam ali na porta e não podiam entrar. Você lembra que as virgens, elas saíram atrás, correndo. Quando ouviu-se o bramido, lá e vem o noivo, saiu correndo atrás de azeite. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Viu? Esse é um alerta, uma revelação muito forte, muito linda, que Deus mostrou para essa irmã. Né? Conforme ela ia falando para mim, aí eu ia lembrando os versículos, né? Dos lugares, o que Deus está dizendo, o que o Senhor está falando, que está próximo à colheita. Que aquele que não tiver azeite nas lamparinas, não vai dar tempo de ir buscar ou comprar, porque quando voltar a porta já está fechada. O Senhor falando da porta estreita, né? Uma das que mais me chamou a atenção foi ela dizer, tinha multidão, né, querendo entrar, e aí ela entrou pelo meio da multidão, sem empurrar ninguém, e entrou no elevador. Ela pode não ter percebido isso, né? Pode ouvir agora, né? Mas é porque ela tinha azeite, estava preparada para passar por aquela porta, e o Senhor falou para ela, mostrando para ela que não vai ficar nenhum dos dele aqui. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus, que Deus abençoe grandemente essa serva do Senhor e que possa cada vez mais trazer revelação para nós, alerta para nós. Precisamos nos preparar, amados. Nós precisamos, porque Deus está avisando que está voltando para buscar a sua igreja. E a porta é estreita. Não dá para levar o vício. Não dá para levar o seu maior amor, se é aqui na terra. Não dá para levar a vaidade. Não dá para levar a maldade. Não dá. A porta é estreita. O Senhor falou, amados irmãos, que aquele que não, se tiver um olho e o olho escandalizar, arranca esse olho, vai entrar caolho, sem enxergar, no reino dos céus, do que ir com os dois olhos, as duas pernas, os dois braços para o inferno. Tem pessoas, tem relacionamento, tem situações que parece assim que é a metade da gente, mas nós pertencemos ao Senhor. Amém? Vamos nos preparar, vamos colocar em primeiro lugar o nosso Deus. E Senhor, para que Ele nos ensine a ter azeite suficiente. Que naquele dia não seja necessário a gente estar indo buscar em busca de encontrar um lugar. Nós temos que estar preparados agora. Amém? Senhor meu Deus, te dou graça por essa oportunidade, agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. És a glória que exalta a nossa cabeça. Muito obrigado por essa revelação, este alerta. Te agradeço que o Senhor seja com essa amada irmã. Senhor, ela te ama de todo o coração. Em nome de Jesus, salva, Senhor, a sua família também. Salva os seus parentes.
derrama a tua misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, nos desperte para que nós possamos cada vez mais, Senhor, estar preparado para passar pelaquela porta. Que nós possamos estar preparados, Senhor, com azeite, para quando o noivo chegar, a gente está pronto para entrar para as bordas. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. Eu sei que muitos estão aí, Senhor, e não se importa, não se compromissa contigo, mas nós precisamos despertar o máximo que pudermos. Leve esta palavra para esta pessoa que está colocando no seu coração, Pai, que a sua vida aqui neste mundo é mais real, é mais forte, é mais importante. Ó Senhor, nos ajude. Ajuda esses irmãos, ajuda que nós possamos continuar pregando, levando a tua palavra. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. Olhe para as nossas famílias, aqueles que ainda estão distantes de ti. Traga para perto de ti, salva em nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é a razão do nosso viver. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Precisamos de despertamento, uma revelação tremenda, uma revelação linda, amados irmãos. Peço em nome de Jesus que você compartilhe, que você mande para mais pessoas que você puder, para alertar que o noivo está chegando. A porta é estreita e há um lugar onde vai haver sofrimento e ranger de dentes. Eu não quero ir para lá, você não vai para lá, sua família, minha família. Vamos lutar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.